Oséias, cujo significado do nome é o Senhor salva. Ficou conhecido como o profeta da graça e evangelista de Israel. Seu nome no original hebraico vem da mesma raiz dos nomes Jesus e Josué. Era filho de Beirim, um homem que a Bíblia não traz muitas informações sobre ele. E sua mãe, ela não é citado nos textos bíblicos. Sejam bem-vindos à nossa primeira narração de estudos bíblicos. Hoje iremos tratar sobre Oséias. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa as notificações. Tudo o que sabemos sobre Oséias está inserido dentro de seu livro e foi escrito pelo mesmo. Oséias profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, que são reis do Reino Sul, e Jeroboão II, rei do Reino Norte. É bem provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Esarcá. Além disso, ele cita diversas referências geográficas envolvendo as cidades do norte, indicando o conhecimento de alguém natural daquela área. É por isso que os teóricos afirmam que Oséias era um profeta nortista, por causa dessas citações geográficas que ele cita com bastante precisão. Sobre a sua profissão, é provável que ele tenha sido padeiro, visto que descreveu o ato de sovar a massa, apresentando conhecimento prático dentro daquela área. Acredita-se também que Oséias tenha sido um mercador, mas não se sabe ao certo. Oséias viveu em um contexto bastante conturbado. Israel estava passando por um momento de dificuldade espiritual. Oséias ele escreveu seu livro no 8º século a.C., segundo, claro, as datas dos reinados que são mencionados em Oséias capítulo 1, versículo 1. Segundo ainda esse mesmo versículo, ele foi contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias, sendo Oséias e Amós profetas do Reino Norte, Isaías e Miqueias profetas do Reino Sul. Ele fala sobre o povo que se achava bom e próspero, mas estava se apodrecendo por causa da idolatria, da imoralidade e a injustiça. O cenário em Israel era caótico e de apostasia da fé. Desde a divisão da nação em duas partes, depois do reinado de Salomão, Reino Sul e Reino Norte. O Reino Norte, conhecido também como Israel, estava se afastando dos princípios de Deus. Quase todos os reis foram perversos e implantavam a idolatria, a apostasia, a destruição dos altares e erguiam altares a outros deuses. Seguindo uma linha cronológica de acordo com as datas dos reis, principalmente Jeroboão II e Ezequias, que foram citados no primeiro capítulo do seu livro. Oséias profetizou cerca de 90 anos. Entretanto, o povo não lhe deu ouvidos e provaram da ira do Senhor. Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade. A Síria estava debilitada e as rotas das caravanas que antes eram dominadas por Damasco estavam sob o controle de Israel. O comércio cresceu e o povo vivia no luxo. Entretanto, o luxo trouxe a ganância e a insensibilidade espiritual. A adoração aos deuses cananeus tinham se espalhado por todas as cidades de Israel. Existia culto e oferta, mas não era ao verdadeiro Deus. Quando as colheitas eram boas, a nação atribuía tal dádiva a Baal. Além disso, bezerros de ouro foram levantados em toda a nação. O povo seguia cego e sem conhecer o verdadeiro Deus. O capítulo 4 e versículo 6 do livro de Oséias descrevem o motivo da destruição que estavam por vir.
O texto diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O profeta Oséias, diante da luta que estava enfrentando com os sacerdotes e a nação, ainda teve que lidar com um drama pessoal. Deus mandou que o profeta casasse com uma prostituta, e como não bastasse, a sua esposa, que era adúltera, vai viver com um amante, que lhe trata como uma propriedade. E Deus novamente fala com o profeta Oséias, mandando que ele vá comprá-la e perdoá-la. O casamento de Oséias foi usado por Deus para demonstrar que mesmo Israel tendo o traído, Deus estava pronto para perdoar e amá-lo novamente. As traições da Gomer, mulher de Oséias, eram uma representação das traições feitas por Israel. O amor incondicional de Oséias, de amar alguém que lhe traiu e perdoar, é reflexo do amor incondicional de Deus pela nação de Israel. Ademais, os filhos da esposa de Oséias receberam nomes também com representações e cheios de significado. Gomer, mulher de Oséias, teve 3 filhos. E segundo os relatos do próprio livro do profeta, apenas um deles é citado como filho de Oséias. É por isso que alguns teóricos ainda debatem sobre esse assunto. Se os 3 eram realmente filhos de Oséias, ou apenas aquele que é citado verdadeiramente é filho. O que nós sabemos é que o nome desses filhos trouxeram significados importantes e complementaram a profecia de Oséias. O primeiro filho se chamou Jezriel, cujo significado era que Deus iria punir a nação. O segundo era uma menina e se chamou Lo-Ruamã, cujo significado é ela não recebeu nenhuma compaixão. Ou seja, a nação não iria receber a compaixão divina enquanto não se arrependesse. O terceiro filho também era uma menina e se chamou Lo-Ammi, cujo significado é não, meu povo, simbolizando de vez o rompimento da relação de Deus com a nação de Israel e deixando claro que o juízo divino estava perto. Oséias foi um dos poucos profetas a ver suas profecias se cumprirem. Ele viu a destruição do Reino Norte e, segundo alguns historiadores e estudiosos, depois desse acontecimento ele foi morar no Reino Sul, onde provavelmente ele escreveu o seu livro. A história de Oséias nos mostra o quanto Deus é amoroso e está disposto a nos perdoar e amar. E esse foi o nosso primeiro estudo narrado sobre a história do profeta Oséias. Eu espero que este vídeo de alguma forma tenha lhe ajudado a compreender melhor a história desse profeta. E se esse vídeo lhe ajudou, eu peço que você nos ajude também, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos e também deixando o like, claro. Se você também puder compartilhar com um amigo essa incrível história de amor, tanto de Oséias para com a sua esposa e de Deus com a nação de Israel e também conosco, com um amigo, eu acredito que essa história pode impactar a vida desse amigo. Então é isso, até o nosso próximo estudo narrado.